E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio. Jefferson, tu deixou uma deixa muito intrigante no episódio passado. Cara, como é que tá esse cenário aí? Eu acho que tu tem alguma coisinha para falar pra gente a nível nacional. Pois é, Rafa, o Luciano, no último episódio, tinha falado, né, da falta de incentivos que aqui no Brasil a gente tem para projetistas, construtoras e demais interessados na adoção do BIM. Mas é muito interessante até expor para os nossos ouvintes que hoje aqui no Brasil já existe uma estratégia de adoção do BIM desde 2015, né, que vem se trabalhando, e recentemente, em 2020, foi publicado um decreto federal que obriga a adoção do BIM em obras da administração pública federal, desde 2021. Então, desde 1º de janeiro de 2021, obras públicas federais, com ênfase nos Ministérios da Defesa e da Infraestrutura, já são obrigados a adotar o BIM. E quando a gente analisa essa informação, a gente pode ver que os impactos é em toda a cadeia. Porque é no contratante, é no projetista, na construtora, na fiscalização da obra, né? Então já existe essa movimentação, né, de obrigatoriedade. Isso a nível público, né? Mas existe também algumas iniciativas privadas de incentivo para a adoção do BIM, que eu queria trazer aqui, convidar, na verdade, o Luciano para trazer, ele que teve um papel importante nisso e acompanhou de perto, que foi das BEA, né, Luciano? Exatamente. A gente aí há um tempo atrás, através da ASBEA Brasil, ASBEA Nacional, a gente conseguiu conversar com algumas plataformas de software, né, e conseguimos um programa de incentivo. Então, o associado da ASBEA, que é a Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, que quisesse aderir a esse incentivo, tinha lá, num acordo, a gente fez uma quantidade mínima de, enfim, uma composição comercial, e havia esse incentivo e a gente acabou tendo ganho, né, para as duas partes envolvidas, tanto para quem produzia a plataforma, tá certo? Como para a gente que era usuário. Inclusive, assim, com suporte, com toda a questão de apoio, né, à implementação do software dentro dessa plataforma. Então, o incentivo ele é muito importante e aí vai uma outra coisa, mais do que o incentivo. Né? Assim, como eu presenciei e participei do processo, uma coisa tão importante quanto receber o incentivo é a gente ter uma visão que nós estamos tendo aqui no Sinduscom Jovem associativa. Gente, se a gente não se unir, a gente não consegue, tá, produzir nada. Né? A gente tem às vezes a ideia de que compartilhar é um perigo. Eu vou compartilhar aquela informação, isso é uma coisa muito... Quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você agrega conhecimento, produtividade, ganho dentro do teu setor. É claro que tem algumas coisas que são estratégicas, senão não haveria, era todo mundo igual. Claro que tem algumas coisas que são estratégicas, dependendo de cada setor. Mas quando você se associa, quando você é colaborativo um com o outro, quando você compartilha a tua necessidade, o teu desejo, consequentemente, essa questão do incentivo veio por isso. Todos nós padecíamos da mesma dor. Olha, não tem incentivo federal, não tem incentivo do governo, ou a gente se vira e monta uma equipe, monta um time e junta todos os escritórios do Brasil que são associados à ASBEA para a gente conseguir isso, ou então a gente não tem. E acabou conseguindo. A gente tem aquele lema nosso, né, Jefferson? Sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos chegamos bem mais longe. Eu acho que esse é o principal objetivo de todo setor. Não é chegar mais rápido ali. Eu acho que o setor que ele chega mais rápido, ele tende a sair mais rápido também. E a gente ter uma vida longeva, durar muitos e muitos anos e perpetuar, eu acho que é o principal objetivo da gente. Mas vamos ver o que é que a Ju ela tem para falar pra gente de planejamento. Eu acho que ela talvez seja... Essa é especialista, hein? Talvez não, ela pesado, é especialista em planejamento BIM. Como é que funciona o planejamento? Como é que você cria? Como é o pontapé inicial? Aquele comecinho. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 pontos importantes aqui para falar para os nossos ouvintes, né? O primeiro é o quão importante é a modelagem para o planejamento de obras, né? A gente, como eu falei, a gente temos muitos projetos e chegam projetos de todo tipo, né? E tem um projeto há um tempo atrás que o projetista tinha projetado uma cisterna lá no subsolo de PVC e a gente concluiu depois na modelagem que essa cisterna não ia conseguir chegar, né? Se eu concretasse a laje, simplesmente eu não ia conseguir chegar com a cisterna
né, no empreendimento, e aí eles foram para outra solução, né? Então, a gente já faz a modelagem pensando nas etapas de planejamento, o quão importante é fazer essa construção virtual antes, né? Em relação ao planejamento, falando de uma área mais técnica, né, a gente recebe dos projetistas, eles desenvolvem software em X, Y, Z, enfim, e eles passam um arquivo para a gente que é o IFC, né? O IFC é um arquivo que todo mundo consegue abrir, tem vários softwares gratuitos, inclusive, que a gente consegue fazer essa visualização. E, atualmente, nós estamos trabalhando com planejamento dentro do nosso sistema do Agilent. Então, eu consigo pegar esse arquivo de IFC, jogar dentro do Agilent e fazer os links de planejamento, né? Então, com o modelo. Olha que interessante, Rafa. E isso que é muito importante a gente deixar claro e entender. O BIM, ou o modelo, ele não é o final. Ele é o meio. Com certeza. Ele é um meio para diversas outras aplicações, como no caso o Agilent. Exato. E assim, Jefferson, o interessante eu preciso de um modelo bem feito, com as famílias bem definidas. Eu peguei modelo de todos os tipos, né, nesse processo aí da implantação do Agilent. E eu preciso de, inclusive, as layers, né, que são os pavimentos, precisam estar descritos. Eu já peguei modelo onde os pavimentos estavam com o mesmo nome, mudando uma besteirinha só para não repetir. Então, assim, precisa ser bem construído esse modelo para eu conseguir fazer esse link com o meu planejamento, né? E, mais uma vez, a metodologia construtiva é importante. Por isso que eu falei que era importante eu ter uma rede na hora que eu crio a minha EAP, ela ser compatibilizada desde o BIM, né? Eu preciso ter uma estrutura analítica de projeto que já nasça pensando na minha execução de obra, ou seja, na minha modelagem, para eu conseguir, na hora de fazer os meus serviços, na minha rede de precedência do planejamento, linkar esses componentes, né? Então, é muito importante a gente fazendo isso. E além, né, quando a gente faz esse link, eu consigo visualizar planejado versus realizado no modelo, no nosso sistema tem as restrições, que é uma coisa de acompanhamento de obra, né? Então, consigo visualizar pelo modelo, usando o modelo, de novo, centralizando todas as informações do modelo, quais são os pavimentos, quais são os componentes que têm restrição de obra. Então, é um mundo de coisa que a gente consegue fazer com esse modelo, que às vezes ele fica meio esquecido, né? Tem um dado que diz que só 25% das empresas que usam o BIM conseguem fazer com que esse modelo chegue na obra, né? Então, eu acho que essa é uma missão muito importante, que é trazer esse modelo para ele não morrer. Fiz o meu projeto, está lá e tal. Às vezes a obra nem tem conhecimento que esse modelo foi feito. Exato. Só pegando dois ganchos nisso, esse dado de 25% realmente é verídico e é impactante, né? Porque uma a cada 4 empresas construtoras levam para o canteiro de obras, mas nós temos aqui no estado do Ceará case de construtoras que levam BIM para dentro dos canteiros de obra e que até fornecem tablets para os seus encarregados e mestres poder visualizar modelos 3D para facilitar a interpretação de projetos. Isso é interessante porque mostra que o estado do Ceará, de uma forma ou de outra, está na vanguarda da adoção, né? E a gente que acompanha aí a adoção do BIM a nível nacional, a gente sempre vê o estado do Ceará, as construtoras, os projetistas sempre em poder de destaque. Mas uma coisa que a Ju falou, né, que para o planejamento funcionar bem, tem que organizar, né? Organizar as informações. E tem um documento, Rafa, que é fundamental para esse processo, que é o BEP, que é o Plano de Execução BIM. E aí talvez o Luciano pode trazer para a gente essa experiência dele, até porque talvez um dos agentes principais ou mais afetado, que talvez tenha maior parte da responsabilidade alocada dentro do BEP, é o arquiteto. Exatamente. E assim, e não é à toa, você falou a questão do decreto, do incentivo, né? E você estava comentando, não é à toa que hoje no Brasil, talvez quem esteja mais avançado em termos desse processo todo, né, de mapeamento, em termos do plano de execução, seja o Exército, né? E por quê? É porque para você montar um BEP, exige a disciplina e o comandante. Não tem nada a ver com militarismo no sentido, vamos dizer assim, pejorativo da palavra, mas é a disciplina de você criar todos os parâmetros, as regras, as informações, delimitar a esfera de ação de cada um, delimitar a tarefa de cada um, como você quer. É toda uma hierarquia, porque a partir dali, o teu projeto, o teu objeto construído, ele vai obrigatoriamente envolver todos, desde esse começo até o final, tá, do trabalho a ser executado. Então, diferentemente de quando a gente tinha o fluxo da informação do CAD, que você fazia o projeto de arquitetura, passava para um engenheiro de estrutura, o engenheiro de estrutura, né, via de regra, passava para a parte de instalação, depois recebia tudo isso, mandava para a orçamentação.
Não existe mais essa coisa estanque, né? Todos alimentam o modelo o tempo todo. Então, para isso, você tem que ter regras. Para isso, você tem que ter disciplinas. Para isso, você tem que ter protocolos. E se você não tiver, acontece o que a Juliana estava dizendo, de receber um modelo, às vezes, né, com pavimento trocado, com informação que você não confere, com nomenclatura diferente. Então, a importância de você definir toda a tua parametrização de obra, e está aí, talvez, também, a importância da construtora, do teu contratante, perceber isso. Porque muitas vezes ele quer que você entregue o que ele não te disse o que é que ele queria. Então é muito difícil. Se eu não disse o que é que eu quero, como é que eu vou lhe entregar? Eu não posso adivinhar o que você quer. E aí gera as frustrações. Exatamente. Aí o cara diz, a BIM não funciona, a BIM não sei o quê, a BIM isso. Eu tive o trabalho, recebi o teu projeto aqui, que tu disse que era em BIM, mas eu tive que mandar modelar todinho no outro canto. Você disse o que é que você queria, você teve o BEP, você teve o plano, né? Não. Então é difícil a gente fazer isso aí. E essa disciplina é uma coisa que é um aprendizado de longo prazo. A gente também não começa... eu costumo dizer o seguinte, se você não quiser nunca atingir um objetivo, bote um horizonte muito distante. Né? Então é o passo a passo que você vai construindo. O primeiro projeto aconteceu assim, puxa, teve essas falhas, mas vem o segundo, vem o terceiro, no quarto, quinto, é um aprendizado contínuo, você não vai parar nunca. A tua família, né, que é o template, a criação dos parâmetros, das tuas informações paramétricas, isso não vai parar nunca. Todo dia você vai ter uma coisa nova a alimentar, fazer a tua biblioteca. É como o processo construtivo. Você não vai se acomodar nunca ao tijolo com a tua unidade construtiva. Você sempre vai querer mais. Né? Então, assim, essa questão do plano de execução, do BEP, ela é fundamental para que a gente consiga implantar BIM, né, seja em que escala for. E a gente falou muito aqui de informação e organizar elas, né? E isso é tão importante que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nossa famosa BNT, que tradicionalmente a gente remete como normas de projeto, de estruturas, de cálculos, instalações, etc. e tal, tem hoje mais de 7 ou 8 normas de BIM, que especificam como estruturar e organizar as informações dentro dos modelos. Quantas pessoas será que sabem que existe norma BNT disso? É por isso que eu gosto desses amigos inteligentes, sabia? Os nerds, né? Não, e você ainda vê o seguinte, você tem a norma brasileira, a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, tem manuais de implantação BIM. A ASBEA, junto com o Conselho de Arquitetura e de Urbanismo, tem manual de implantação BIM. A BDI também. A BDI. O Sinduscom também. Tem 2, vai ser lançado agora, Não, em São Paulo, Exatamente. olha, São Paulo, Sinduscom, tá? A ASBEA, Conselho, esses manuais foram concebidos por todos, um colegiado. Então, acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. É o que eu digo novamente, a gente se agregar, juntar para construir uma situação, construir um cenário, né, extremamente positivo. Show. E então a gente já sabe, né, que vale muito a pena Com certeza. a gente investir em BIM, a gente aprender essa tecnologia, colocar nas empresas, nas construtoras, nos projetistas. E interessante o Luciano falando da questão do Exército, eles têm uma vantagem que nos Estados Unidos essa vantagem é comum, pois todos os projetistas estão no mesmo local. Nos Estados Unidos, um escritório de arquitetura, ele não é só de arquitetura, ele é de estrutura, ele é de arquitetura, ele é de incêndio, ele é de hidráulica, ele é de elétrico, ele é tudo dentro, ele é um escritório de projetos. Ele não é um escritório de arquitetura, ele tem muitos arquitetos, talvez muito mais do que qualquer outra profissão lá dentro. Mas isso também facilita, não facilita, Luciano? Não, totalmente. Inclusive, assim, eu tive a chance de visitar algumas obras já, né, nos Estados Unidos, e uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, ele até contrata a empresa de arquitetura, a empresa de estrutura, a empresa de instalação, mas todos, a sede durante aquela obra fica dentro da obra. Né? Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, porque você está no canteiro, você está vendo, você está vivendo o teu modelo evoluir, né, de um modelo tridimensional digital para um modelo tridimensional real. Isso é importantíssimo. E aí é que a gente entra naquela questão da compatibilização dos projetos, né? O BIM, ele facilita isso, ele meio que... Claro que você vai ter talvez uma dificuldade, a Ju falou da questão de receber um projeto sem as informações que ela precisa. Só que é mais barato a gente, financeiramente falando, corrigir coisas no papel do que na parede. Execução, com certeza. Então, essa compatibilização, o porquê que ela facilita, fora a questão financeira a longo prazo, tem outros porquês dela facilitar?
Olha, assim, o que eu já visualizo de cara é o ganho de produtividade que a gente tem nas construtoras, né, em relação quando a gente compatibiliza. Se a gente for pensar aí vou botar aqui 10 anos atrás, quantas disciplinas de projeto a gente tinha? 8 disciplinas? Hoje a gente tem quantas? Imagina... E o nível de detalhamento, né? Que hoje se exige muito mais de exigência em projeto, né? Que antigamente não, faz o mínimo que a obra resolve. Exato. Hoje em dia inverteu muito essa lógica, né? Exato. E imagina a gente sobrepor os projetos e começar a fazer compatibilização de projeto, né? O nível de erro vai ficar altíssimo, né? A gente vai depender ali do olho, vendo aqueles monte de listrinhas do CAD, né? E depende também, Ju, eu gosto de fazer muito essa analogia, porque o processo de compatibilização de projeto tradicional depende de duas coisas, principalmente. A capacidade de visualização tridimensional do analista. Exatamente. E a experiência de obra dele. Como é que ele vai identificar incompatibilidade se ele nunca viu uma obra? Então, se o cara não tiver essas duas competências, habilidades, enfim, ele não vai conseguir compatibilizar. E aí tem o fator humano, né? Exatamente. Então, assim, é inviável. Você tem uma sapata e tem uma caixa de esgoto no pé do pilar, né? Se você não tiver experiência de obra, o cara diz, não, ó, tá ok. É normal. Daqui a pouco a caixa Os corpos tá batendo... não ocuparam o mesmo espaço na lei de Newton. Ok, segue o baile. Foi revogada. Exatamente, foi revogada. A gente já pegou projetos, por exemplo, que eu tinha uma altura de pé direito no subsolo que não atendia porque tinha uma tubulação que passava. E né? Pilar no meio de janela... E às vezes aparecem problemas esses aí, nós estamos falando a gente vê Não, e nós estamos falando nem precisar de construção, né? Nós estamos falando de construção, de processo construtivo, a gente fala aqui de BEP. Por exemplo, é um exemplo que talvez aconteça com a gente. Estava falando um pouco antes aqui, você está fazendo um hospital, você está fazendo um equipamento de saúde, que você vai ter um centro de imagem, né? E eu já tive um caso agora recente que foi feito um projeto que chegou no nosso escritório e que simplesmente a ressonância não entrava no ambiente. Não tinha como chegar. O cara teve que quebrar a parede externa para içar a ressonância para poder entrar. Né? Então, assim, isso é processo de projeto. Operação, né? Pensando na operação. Isso. Né? A história da cisterna que você falou. E o BIM, ele pega isso. Ele pega. Se você tiver informação. O BIM não é mágico, né? Depende das pessoas que são de trás daquela... Ele é uma pensando, né? Ele é uma máquina. Então a gente que tem que alimentar ele essa não vai ler ressonância magnética e vai me dizer, olha, na ressonância magnética, lembre-se disso aí. E essa brincadeira tem que passar pela porta. Essa brincadeira é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que o BIM é uma caixa de surpresas mágica, né? Pô, comprei BIM, tá tudo resolvido. A gente precisa de pessoas competentes que entendam dos processos e tu dá a elas essa ferramenta, aí ela se potencializa. Existe uma diferença, né, Jefferson, entre ferramenta e metodologia. A ferramenta é... E tecnologia, né? Exato, a ferramenta é excelente, né? Mas se a gente não tiver a pessoa que está operando ela, pensando com metodologia, analisando metodologia construtiva, não adianta. A gente precisa de pessoas... inteligentes, você treinadas. falou uma coisa agora interessantíssima, porque às vezes você chega com uma pessoa que é fera em manipulação de um projeto, de um programa, tá? De uma plataforma, mas não entende como é que é o processo, não entende o processo construtivo. Então, ele é operacional, ele não é analista. Ele é operacional, ele não é analista. Né? E o profissional de BIM hoje, né? E aí a riqueza que eu acho, ele tem que juntar as coisas. Eu não tenho obrigação de que você se qualifique em tudo, mas eu, como vamos dizer assim, chefe de uma equipe, eu tenho a obrigação de dar todos esses inputs para a gente resolver em equipe aquele determinado problema. Exatamente. Bom, estamos encaminhando aí para o final, né, Rafa, do nosso podcast, sim. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que... duas, eu acho. A gente consegue fazer mais duas perguntas. Tem. Eu vou direcionar essa pergunta para a Ju, porque eu sou fã da empresa deles, né? A Val. Eu tenho a oportunidade de dizer que eu fui um dos primeiros estagiários da Val ainda. Quando eu sentei na cadeira de plástico ainda na época, eu nunca me esqueço, cara. Foi sensacional. Essas não existem, mas lá hoje. Hoje é uma empresa de tecnologia, totalmente. Falta só ter uns robozinhos lá no meio. Exatamente. E a Ju foi minha chefe naquela época. Olha só. Eu tenho orgulho de a Ju, já foi minha chefe. Mas assim, Ju, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. A gente entende, eu já falei aqui antes, que o BIM, na verdade, ele não é um fim, ele é um meio, certo? E entendendo o BIM como meio, como é que a gente pode relacionar o BIM com o futuro da construção, e principalmente com a construção 4.0? A gente vem muito numa ênfase de construção, indústria 4.0, transformação digital. Como é que tu enxerga o BIM dentro desse processo?
Olha, Jefferson, o que eu enxergo do BIM, né, nessa questão da construção 4.0, primeiro, a gente tem usado muito pouco o que o BIM pode proporcionar. Muito pouco, né? Então, assim, como eu falei, durante a obra já é pouco, pré-obra que a gente está começando a tentar esgotar algumas coisas, mas, por exemplo, não é nem voltado para a indústria 4.0, mas na concepção de um projeto, a gente pode muito bem gerar indicadores automáticos, né? E passar para o nosso cliente, por exemplo, a eficiência do projeto dele. Isso não é feito, né? É raro quando é feito. Quando é feito, por exemplo, quando eu recebo, já está consolidado o projeto. Eu só vou dizer para o meu cliente, não está tão eficiente, né, o meu projeto. Então, eu já chego lá com Inês é morta, né? Então, era muito interessante se já na concepção eu conseguisse passar isso para o meu cliente, né? E além disso, no pós-obra, né, eu acho que a questão de manutenção, né, de vida útil do nosso empreendimento, isso poderia ser muito bem abordado, né, na nossa metodologia, que hoje não tem. Hoje, infelizmente, a gente não tem. E existem N formas aí da indústria 4.0, da gente conseguir automatizar alguns processos, né? Hoje a gente está vendo, inclusive, uma forma de otimizar as rotinas de modelagem, né? De fazer algumas coisas, como a gente trabalha diferente do Luciano, que já faz a concepção, a criação, né? Tem a parte aí de criação. Eu consigo visualizar várias formas de automatizar os processos na hora da modelagem e dar uma velocidade gigantesca para a modelagem, que é um dos pontos também que as pessoas recusam o BIM. Não, vai demorar muito tempo, né? A modelagem demora muito tempo. Então, eu visualizo esses pontos aí para a gente trabalhar. Eu acho que pra gente... Acho que o Luciano quer falar alguma coisa. Não, desistiu. Não, mas essa questão que ela está falando aí da modelagem é interessante. Há muito tempo atrás... Acho que todos conhecem aqui o Banco do Brasil, na Santos Dumont, com o Desembargador Moreira, que é todo em aço e tal. E quando ele é um prédio, acho que da década de 80, 90, agora eu não recordo. Mas quando a Cozipa, que fabricou a estrutura, veio apresentar o prédio aqui, fizeram um evento e tal, e eu nunca me esqueci desse dado. A Prefeitura de Tóquio, né, e a questão do planejamento, e aí entra um pouco a filosofia oriental, né, de pensar, de planejar, de se dar tempo a isso, né? A Prefeitura de Tóquio é um prédio que deve ter cerca de 80, o complexo onde está, 80 mil metros quadrados. Eles gastaram 5 anos, e olha que isso é na década de 90, então não tinha BIM, nada disso. Gastaram 5 anos desenvolvendo o projeto. Construíram esse complexo em 18 meses, naquela época. Então, assim, a importância do planejamento, né, o que você pode puxar para esse início do processo e achar que isso é perda de tempo, isso é ganho, mas é um ganho que você não consegue. A grande dificuldade, talvez, de todos nós, não só projetistas, como construtores, é entender que esse ganho ele não é mensurável no primeiro momento. Ele só é mensurável quando acontece o erro, tá? Esse é o drama. Então, assim, a liberdade da decisão é nossa. A consequência ela é proporcional ao ato da liberdade que eu tive. Se eu quiser não planejar e fazer do jeito que eu quero, legal, você vai fazer. Mas você vai pagar muito mais caro por isso, né? Então, essa questão de quando ela fala da indústria 4.0 é olhar um pouco o nosso olhar para a construção civil, ele tem que sair do módulo tijolo e ir para um processo industrial de construção, né? E isso envolve tecnologia, material, soluções adotadas e investimento. Nós temos que ser ousados. Show de bola. Eu acho que para encerrar, eu vou botar a nossa última perguntinha desse episódio. E eu queria que vocês respondessem em 30 segundos. Certo? O BIM ensinou a gente a ganhar muito tempo. Eu acho que a gente consegue aplicar isso. Vamos lá. Então vamos lá. Começar pela Ju e depois pelo Luciano. E aí a gente pode, ao final dessa pergunta, já se despedir e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Falando um pouco de projetos que já foram realizados com as novas tecnologias, quais são os principais ganhos? Tempo. Meu Deus. Bom, a gente percebe um ganho, como eu falei anteriormente, produtividade, né? Uma análise crítica maior nos nossos projetos, consigo ganhar redução de custo, um orçamento mais assertivo. Que mais que a gente pode ganhar? Peguem suas canetas e vão anotando, viu? Deixa
Acho que é isso, Luciano. Complemente aí. Então, foi menos que 30 segundos, ainda consegui. Não, acho que você consegue ganhar muito na questão da concepção, né? Você consegue ser muito mais consequente na concepção de um projeto. Você ganha, né, na própria definição do que você está querendo, do teu objeto a ser construído, você ganha na precisão do que você vai fazer, das suas informações, né? Eu acho que você ganha no fluxo da informação, você ganha em aprendizado. A gente fala muito no ganho de obra, de custo. É uma ferramenta de aprendizado fabulosa para toda a equipe, porque todos estão juntos nesse processo. Já pensou você tá construindo um prédio de 30, 36 meses e você já vai ter tudo, né, da forma como você concebeu ali o seu projeto e encontrar todos os erros, ter tempo, né, que eu acho que o ganho de tempo nem consegue nem mensurar financeiramente, né? Eu adoro analogia e eu acho que o BIM, ele chega o mais próximo do Lego possível. Não sei se eu tô certo. Porque eles projetam cada pecinha exatamente para aquele lugar e ele faz um manual extremamente detalhado que uma criança de 2 anos consegue construir. Acabou de entender. Do BEP. Exatamente. O BEP é o manual do Lego. O BEP é o manual do Lego. Exatamente. Só que é pra gente que tem graduação, pós-graduação, e ainda às vezes não consegue entender essa complexidade. Mas tem que entender, ele tá falando da criança de 105 anos, mas tem um Lego técnico, né? É verdade. O Lego técnico não é assim, não. Nem eu vou me atentar a brincar com esse aí, que eu confesso que eu não consigo. Então, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Luciano e Ju, se der as últimas palavras. Jefferson também. E, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente nesses 2 episódios magníficos. Eu acho que agora eu tenho uma visão completamente diferente do BIM. Eu já entendi assim, algumas coisas, mas hoje a aula que eu tive com esses 3 mestres... Galera, eu acho que muita gente queria estar no meu lugar para poder aprender com esse pessoal. E agradecer a oportunidade, agradecer a Engage que está cedendo o espaço para a gente. E que esse é mais um episódio do nosso querido Sindustalk. Ju? Bom, queria agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E boa sorte para todo mundo na sua implantação BIM, né? Acreditem no BIM. Eu acho que não tenho nem o que pensar, né? E um contato da Aval? Onde é que a gente consegue lhe encontrar, se caso a gente precise, que a gente vai precisar? Dá o arroba. O arroba Aval Engenharia, arroba Agilin, podem entrar lá, que a gente tá por lá. Show de bola. Bom, eu também quero agradecer a vocês aí pelo convite. Eu acho que sempre é bom a gente compartilhar, sempre é bom a gente trocar ideia. É aprendizado. Aprendizado não é só para você, não. Aprendi muito hoje aqui ouvindo, né, meu amigo Jefferson, a Ju, e estamos aí. Eu acho que compartilhamento é isso, acho que aprendizado é isso, BIM é processo. O importante é a gente não entrar num processo desse achando que é uma coisa de curto prazo e que amanhã eu já vou estar, decidir entrar no BIM. Pronto, amanhã eu estou entregando obra, fazendo tudo em BIM. Não, isso é processo. Paciência, paciência, paciência. Em tempos, né? A gente já vem há alguns anos vivendo tempos de tantas fake news, né, meu presidente? É importante deixar claro, BIM não é fake news, BIM é realidade. Bem próximo do nosso dia a dia. Com certeza. Eu acho que é a realidade virtual mais próxima da realidade real. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, pessoal.